Olá, amigos. Ano eleitoral, como é o caso de 2014, é tempo de criatividade e momento em que os partidos precisam repetir aquelas estratégias antigas que deram bom resultado, mas sempre buscam algo de inovador nas argumentações em busca da simpatia e, claro, do voto do eleitor. Em termos nacionais, a eleição para presidente pode apresentar neste ano algo novo para a avaliação da população e que vai funcionar também como uma espécie de teste para os candidatos em busca de voto, tanto o da situação quanto os da oposição. De um lado, o partido que está no governo há mais de 10 anos e, portanto, se vê esvaziada a conversa de colocar a culpa em tudo que não dá certo ou que não deu certo nos antecessores. A velha e antiga afirmação de que a culpa é de FHC não cabe mais na medida em que o partido está exercendo 3 mandatos consecutivos com maioria esmagadora no Congresso. E dá para dizer que só não fez mais porque não quis ou porque não sabe fazer, simplificando o raciocínio. Desta forma, o eleitor bem informado pode não ser envolvido com as velhas críticas e apontamento de culpados em governos anteriores. É um teste, convenhamos, é um grande teste para os políticos e para seus marqueteiros, aqueles profissionais que fazem do momento da campanha muito mais uma questão midiática, de TV, de rádio, de impacto através das imagens e do som, do que propriamente propostas que possam ser realizadas. Se bem que o Partido dos Trabalhadores está numa situação que pensa que manda quando a rigor come pela mão dos aliados. Vamos dar alguns exemplos? Lideranças do PMDB em especial, como Sarney, Renan, Collor, entre outros. O PT pode nada sem o aval destas criaturas e mais de Henrique Eduardo Alves, que é o presidente da Câmara. E então o PT pensa que é governo e que dá as cartas e sai de mão quando a rigor come pela mão dos outros. Posso estar sendo cruel, mas é o meu entendimento a respeito da situação política brasileira. Mas acalmem-se, senhoras e senhores petistas ou defensores ferrenhos do atual governo. Do outro lado está algo muito difícil de enxergar, algo que deveríamos chamar de oposição, mas que poucos conseguem identificar com clareza quem e qual o papel que desempenham. Tenho dúvidas de que a própria oposição saiba o que tem feito para sensibilizar o eleitor de que o atual governo não é a melhor opção, e sim ela, a oposição. Quem é a oposição no Brasil? PSDB? O DEM? Me ajudem a identificar não apenas as siglas, mas principalmente os movimentos que esta imperceptível oposição tem feito para melhorar as coisas para a sociedade brasileira, especialmente num Congresso onde ela está simplesmente afogada. Ela foi esmagada pela maioria do governo. O caso é que, com a chegada de Lula ao poder, a política brasileira deu forma ao pior tipo de base de sustentação que se tem notícia. A política do toma lá da cá passou a ser uma instituição. Ela é uma forma de governar, mesmo que o custo para o povo seja demasiado. Entendo que viveremos uma eleição pobre em argumentos de ambos os lados, com propostas repetidas ao longo de décadas e simplesmente não colocadas em prática. Todos nós voltaremos a ouvir compromissos de saúde, educação, transporte, emprego, desenvolvimento, infraestrutura, discursos acalorados, socos no ar, fazendo afirmações de que assinaremos, faremos, desenvolveremos, pesquisaremos, trabalharemos. Da nossa parte, como contribuintes e eleitores, precisamos ter em mente que nossos representantes mais falam do que fazem. Querem um exemplo? O Brasil assumiu o compromisso com a Copa do Mundo 7 anos antes de sua realização. Como estão as obras? Quais os ganhos que a população terá? Vejam os valores iniciais que foram orçados para a construção e reformas dos estádios. Vejam. Vejam a infraestrutura que deveria ser contemplada nas praças onde vai acontecer a Copa do Mundo. Não precisa ir muito longe. Vão a Porto Alegre. O cruzamento da Carlos Gomes, ali na terceira perimetral, com a Cristóvão Colombo, está fechado desde junho e não tem obras. As obras estão paralisadas. É muita galinha para pouco ovo.
É muita conversa para pouca ação. Um grande abraço. Eu volto amanhã.